abra a sua Bíblia aí na sua casa, no primeiro livro de Reis, texto lindo, conhecido de todos nós. Primeiro livro de Reis, o capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. A partir do verso de número 8. E eu quero que você acompanhe a leitura desse trecho bíblico até o verso de número 18. De 8 a 18 do capítulo 19 de 1 Reis. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, a Elias, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Diga graças a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Queridos, eu penso que, excetuando aquele período inicial da igreja primitiva, onde houve tanta perseguição, tanta dor, tanto sofrimento, é um período que nós estamos passando, que nós como igreja nunca precisamos tanto em confiar em Deus. Nós nunca precisamos tanto em crer, em acreditar
na providência divina sobre as nossas vidas. Eu penso que nunca precisamos tanto de crer no cuidado de Deus para com a nossa casa, com a nossa família e para com a sua igreja. Momentos difíceis, complicados. E quando eu olho para esse trecho, eu vejo que esse trecho bíblico é muito atual para todos nós. Porque foi exatamente nesse cenário de depravação, cenário de esfriamento espiritual, cenário de paganismo, cenário de idolatria, cenário de mentiras, é que surge Elias. Sim, é esse cenário que nós estamos vivendo hoje no mundo, é esse cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é exatamente esse cenário. E o pior de tudo, queridos, é que essa situação todinha de idolatria, depravação, paganismo, mentiras, era patrocinada por aqueles que deveriam zelar pelas coisas verdadeiras diante de Deus. E isso era o pior de tudo. O pai de Acabe, rei de Israel, fora honrir. E a palavra de Deus nos fala lá em 1 Reis, capítulo 16, e o verso 25, que ele havia sido um péssimo rei. Olha, mas é bom nós vermos isso. 1 Reis, capítulo 16, verso 25, nos dá exatamente essa informação. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, 25, e fez honrir o que era mal aos olhos do Senhor. E olha só o que diz o texto bíblico: e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então Acabe cresceu no meio dessa bagunça espiritual. Acabe cresceu no meio dessa depravação espiritual. Acabe cresceu vendo seu pai completamente descompromissado com as coisas de Deus. E ao invés de se corrigir, ele foi pelo mesmo caminho do seu pai. E aí, quando nós olhamos para o texto bíblico do capítulo 16 ainda, a partir do verso de número 19, nós vamos ver essa narrativa triste da vida de Acabe, porque ele seguiu os mesmos passos do seu pai. Então foi nesse cenário de apostasia, nesse cenário de devassidão espiritual, foi nesse cenário de quebra de pactos, foi nesse cenário de quebra dos mandamentos, foi nesse cenário de quebra dos estatutos de Deus, que surge um homem chamado Elias. Oxalá que nesse momento que nós estamos passando, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, levante Elias, que não tenha medo de confrontar os poderes desse mundo. Oxalá que nesse cenário de tanta mentira, oxalá que nesse cenário de tanta confusão, Deus levante Elias aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, em Brasília, onde Ele, Deus quiser, no mundo todo, que haja Elias que possa trazer uma palavra de confronto para tudo isso que está acontecendo. Agora veja, a Bíblia Sagrada fala que Elias chega-se diante de Acabe e simplesmente declara uma sentença. É o que está escrito lá no capítulo 17 e o verso de número 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus estava trazendo juízo através da boca de Elias. Deus estava trazendo julgamento através da boca de Elias. Mas depois que Elias pronunciou essa sentença tão
complicada, porque sem chuva não haveria lavoura, não haveria agricultura, e sem a lavoura, sem a agricultura, não haveria alimento. Olha que confusão tremenda foi nesse tempo de Israel. Aí a Bíblia vai nos informar que depois disso tudo, capítulo 17, o verso de número 6, assim está escrito, que Elias fugiu para o deserto, e diz a palavra de Deus, que os corvos iam e lhe traziam, lhe levavam alimento. Olha, que coisa tremenda. E depois dos corvos, diz a Bíblia Sagrada, que Elias foi sustentado por uma viúva. Lá no capítulo 17 também, os versos de números 8 e 9. Depois disso, Deus fala para Elias: Elias, você agora volta, porque eu tenho mais um trabalho muito sério a fazer contigo. 3 anos havia se passado, e agora o confronto de Elias foi diretamente com os profetas de Baal, patrocinado pela família de Acabe e por sua esposa Jezabel. Depois daquela história que todos nós conhecemos, que foram feitos aqueles 2 altares, e Elias propôs para os profetas de Baal que o Deus verdadeiro seria aquele que responderia com fogo. E os profetas de Baal começaram a clamar: Baal, Baal, responde-nos, Baal, manda fogo. E nada aconteceu, porque eles eram profetas de um Deus falso, um Deus que não existia, um Deus que não tem poder, um Deus que tinha olhos, mas não podia ver, um Deus que tinha ouvidos, mas não podia ouvir, um Deus que tinha mãos, mas não podia palpar. E depois de tudo isso, lá pela tarde, Elias disse: agora é minha vez. Oh, aleluia! Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E a primeira coisa que a Bíblia fala que Elias fez foi consertar o altar. Olha, isso é muito significativo para os nossos dias. Deus está nos dando a oportunidade de, nesses momentos que estamos na chamada quarentena, nós consertarmos os nossos altares, que é a nossa vida. Precisamos melhorar aquilo que sai dos nossos lábios, precisamos melhorar aquilo que nós estamos vendo, precisamos melhorar o nosso compromisso com Deus, precisamos melhorar o nosso momento de adoração, precisamos melhorar aquilo que estamos fazendo na presença do Senhor. Ei, Deus está dizendo: se você quer bênção, se você quer vitória, se você quer mudança de vida, comece consertando o seu altar. A conclusão da história nós sabemos que Deus mandou fogo do céu. Uma das menores orações da Bíblia Sagrada. Elias apenas disse: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, manda fogo do céu para que todos vejam que Tu és o único Senhor dos céus e da terra. Quando olho para essa oração, eu penso: meu Deus, por que a igreja não está se prostrando diante do Senhor? Por que a igreja não está crendo no poder do Senhor? Nesse momento de tanto pavor, nesse momento de tanta apreensão, tem muitos que estão levando a vida como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Tem muita gente que continua com a sua vidinha espiritual medíocre. Anã, ao invés de aproveitar os momentos que Deus está lhe dando para pedir misericórdia pelo nosso país, pelo nosso Rio de Janeiro, pela nossa família. Oxalá que esta palavra nesta manhã venha nos despertar, venha trazer um pouco mais de entusiasmo pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus vai fazer algo de sobrenatural nesta nação, mas é preciso que nós nos prostremos diante de Deus e digamos para o Senhor: nós servimos, e digamos para essa nação: nós servimos ao Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. Depois que Elias
resolve esse problema lá do altar e do fogo. Aí ele vai para o isolamento. E lá no isolamento ele começa a reclamar. Que coisa terrível. Porque Elias era um campeão fugitivo. Elias era um campeão solitário. Elias era um campeão sem aplausos. Elias era um campeão sem audiência. E ele então, diante de tudo isso, ele começa a reclamar. Ele disse: não dá certo esse negócio. Agora deixe-me dizer, queridos, algumas coisas aqui que podemos ver nesse episódio de Elias. E sabe o que eu vejo inicialmente? Isso é muito bonito, isso é muito lindo. É que Deus deixa Elias externar as suas queixas diante dele. Como é que é isso, pastor? É exatamente isso. Olha que declaração Elias faz lá no capítulo 19, verso 4. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. É como se Elias estivesse dizendo o seguinte: Deus, eu sempre fiz a tua vontade. Deus, eu sempre obedeci os seus mandamentos. Senhor, eu nunca me desviei da tua palavra, dos teus caminhos. Agora eu estou aqui em quarentena. Eu estou aqui sozinho, Senhor. Eu estou aqui isolado, Senhor. Eu estou sem amigos. Eu estou abandonado. Mas que coisa linda é que Deus deixa Elias colocar as suas queixas para fora. É como se Elias estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, na primeira vez que eu tive que fugir, quando dei aquela mensagem para Acabe, eu fui para o deserto. Meus únicos amigos e companheiros eram os corvos, Senhor. Ora, tudo bem, Senhor. Fome eu não passei. Eles traziam pão e carne para mim o tempo todo, mas eu não conversava com ninguém. Senhor, depois que a água lá do ribeiro acabou, aí o Senhor me mandou para procurar uma viúva, para ser sustentado por uma viúva que também não tinha nada, Senhor, nada, absolutamente nada. E foi necessário que o Senhor providenciasse o milagre do azeite e da farinha, para que nem eu e nem ela morrêssemos de fome. Tá certo, Senhor, que depois que o Senhor derrotou aqueles falsos profetas de Baal, mandando fogo e atendendo a minha oração, tá certo, que agora não foi mais um corvo, agora não foi mais uma viúva. Tá certo, Senhor, eu entendo que o Senhor agora mandou um anjo, melhorou muito, Senhor, porque é isso que diz a palavra de Deus lá no capítulo 19 e os versos 5 e 6. O Senhor me mandou um anjo, melhorou bastante, Senhor, mas eu continuo sozinho, eu continuo isolado, eu continuo sem amigos, eu continuo sem companheiros, eu continuo no meu cantinho, eu continuo abandonado, eu continuo perseguido. Senhor, se é para viver dessa maneira, palavras de Elias, eu prefiro morrer. Foi por isso que ele disse: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que ninguém. Aí Deus deixa Elias botar toda a sua tristeza para fora. Deus deixa Elias colocar todas as suas queixas para fora. Aí o verso 11, lá do capítulo 19, vai nos dizer algo muito interessante.
muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: e ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Olha o que diz: e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Olha o que esse vento fazia: que fendia os montes e quebrava as penhas, os rochedos diante da face do Senhor. Talvez Elias tivesse pensado: agora sim, agora eu estou sendo notado por Deus, agora Deus já resolveu o meu problema, agora Deus vai me tirar dessa solidão, Deus vai me tirar desse isolamento. Mas a Bíblia fala que o Senhor não estava no vento. E aí depois do vento, diz ainda o texto bíblico do capítulo 19, verso 11, que passava o Senhor também por um terremoto. Eu fico imaginando Elias: bem, já que Deus não resolveu o problema no vento, que era fortíssimo, ele agora vai resolver o problema no terremoto. Agora ele vai se manifestar a mim de uma maneira tremenda. Aí a Bíblia fala: Deus também não estava no terremoto. O texto continua nos dizendo, no capítulo 19, verso de número 12: e depois do terremoto, um fogo. Meu Deus, um fogo. Deus não veio no vento forte, Deus não veio através do terremoto, Deus não veio através do fogo. Mas aí eu alego meu coração, porque o verso de número 12 está dizendo: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ei, deixa-me dizer uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo. Grave isso no seu coração, grave isso na sua alma, grave isso na sua mente. Deus tem tempo para nos ouvir. Talvez o seu esposo não tenha tempo para te ouvir, talvez seus amigos mais próximos não tenham tempo para te ouvir, talvez o seu filho não tenha tempo para te ouvir. Mas eu quero que você lembre disso a partir de agora, em todos os momentos da sua vida. Deus tem tempo para nos ouvir. Mais ainda, Deus tem paciência para nos ouvir. Ele aguarda que primeiramente nós coloquemos para fora todas as nossas decepções, que nós coloquemos para fora todas as nossas angústias, que nós coloquemos para fora todas as nossas amarguras, que nós coloquemos para fora todas as nossas frustrações. E depois disso é que Ele fala ao nosso coração com uma voz mansa e delicada. Ei, o Espírito Santo está falando ao seu coração nesse momento. Talvez nessa situação toda você está se sentindo isolada. Onde estão meus amigos? Ninguém me liga. Onde estão meus filhos que me abandonaram? Meus filhos que eu ajudei tanto em tantos momentos complicados. Eu chegava junto com meus filhos e abraçava meus filhos e ajudava meus filhos financeiramente. Onde que estão os meus filhos, a minha família? Ei, a voz mansa e delicada do céu chega ao seu coração nesta manhã para te dizer: acalma, meu filho, acalma, minha filha, porque eu continuo no controle de todas as coisas. E só depois disso é que Deus vai nos responder. Eu fico pensando exatamente nisso, que quando Elias pressentiu aquele vento, aquele terremoto, aquele fogo, ele ficou pensando: é agora que as coisas vão acontecer. Ei, deixa-me dizer uma coisa: Deus não vai nos responder da forma que nós queremos que Ele responda. Não vai acontecer isso. Ele vai nos responder da maneira que precisamos ouvi-lo. Você entendeu isso? Deus não vai nos responder
da forma que queremos que Ele responda, mas Ele vai nos responder da maneira que precisamos ouvi-lo. Elias não precisava da força da natureza. Elias não precisava da experiência de ver um forte tremor na natureza com os terremotos. Elias não precisava de ver a incontrolável força do fogo. Não! Elias não precisava disso. Elias precisava apenas de uma voz mansa e delicada, de uma voz amorosa, de uma voz terna, de uma voz cuidadosa para preencher as necessidades do seu coração. Talvez você esteja passando, e certamente muita gente está passando, por um momento tão delicado, como Elias está dizendo: por que eu estou vivo ainda? Para que eu estou vivo ainda? Ei Deus, me mata, tira a minha vida, não presto para mais nada, eu não sirvo para mais nada. Porque foi exatamente essa a colocação de Elias. Elias disse: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sirvo para nada, o que eu tinha que fazer já fiz. Não. Como Elias, você também está dizendo: já fiz a minha parte. Mas Deus fala para Elias: Elias, sai dessa caverna. Ei, sai dessa caverna. Essa caverna do medo, do pavor, da desvalorização. Sai dessa caverna, irmã. Sai dessa caverna, irmão. E aí Deus está falando para Elias: Elias, você está se desvalorizando à toa, porque você continua fazendo parte dos meus planos e dos meus projetos. Deus estava dizendo para Elias: Elias, eu não abro mão de você, eu tenho trabalho para você. Elias, está difícil, está complicado, mas você continua nos meus planos. Elias, você quer morrer? É isso mesmo, Elias, você quer morrer? Então tá bom. Capítulo 19, verso 15 diz assim: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael rei sobre a Síria. Momento, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Elias, você quer morrer? Então tá bom, Elias, você também vai ungir a Jeú, filho de Nimsi, rei de Israel. Elias, você também quer morrer? Então você pega agora Eliseu e unge profeta no teu lugar. Deus estava dizendo para Elias: Elias, você está vendo como eu tenho um trabalho para você, você está vendo como você é importante para mim, você está vendo como eu ainda quero te usar muito. Ô irmão, ô irmã, em nome de Jesus Cristo, não fique pensando que você não presta para nada, que você não serve para nada. Deus vai ainda te honrar de uma maneira sobrenatural. Deus ainda tem projetos para a sua vida. Deus ainda está com o seu nome lá no seu livrinho de ações e de atitudes. O mundo vai ver que Deus ainda conta com você para realizar a sua obra. Você pode levantar a sua mão e dizer para o Senhor: Senhor, conte comigo, eu estou com medo, eu estou sozinho, eu estou apavorado, eu estou no isolamento, mas apesar de tudo isso, Senhor, conte comigo, porque eu sou o teu filho e a tua filha. Deus estava dizendo para Elias: Elias, não fique se importando com o que Acabe está falando a seu respeito. Deus estava dizendo para Elias: Elias, não fique se importando o que Jezabel está falando a seu respeito. Elias, coloque isso no seu coração. O que importa é o que eu estou falando a você, sobre você, a seu respeito. O que importa é a palavra de Deus. Ô irmão, ô irmã, por favor, querido, por favor, querida,
Pare de ficar dando ouvidos para os profetas do caos. Pare de ficar dando ouvido para os profetas do terror, do pavor. Pare de ficar dando ouvido para os pessimistas de plantão. Olhe para Deus, ouça Deus. Vai para a Bíblia Sagrada. Sim, seja realista, mas ouça a voz de Deus. Não fique com fantasia, mas ouça a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus implanta amor no nosso coração. A voz de Deus implanta esperança na nossa alma. A voz de Deus implanta vitória no nosso viver. A voz de Deus nos leva ao triunfo e à conquista. Por favor, em nome de Jesus Cristo, pense nisso. Não fique se desvalorizando. Não fique achando que você acabou, que não serve para mais nada. Ei, você pensa que está sozinho, exatamente igual a Elias. Ele disse: Senhor, está tudo bem. Está tudo bem, Senhor, mas eu continuo sozinho, só eu fiquei. Não tem ninguém me acompanhando, não tem ninguém comigo. Aí Deus fala assim: Elias, quem foi que falou que você está sozinho? Além de você, tem 7.000. Aleluia. O irmão, além de você, e esse é um quantitativo numérico interessante, além de você, tem centenas, milhares de pessoas que não dobraram e nem vão se dobrar diante de Baal. Aleluia, glória a Deus. Elias, você não está sozinho. Ô irmã, você não está sozinha. Ô irmão, você não está sozinho. Ô jovem, você que está tão apreensivo, e agora? Como vai ser o meu concurso? Como vai ser a minha faculdade? Como vai ser o meu casamento? Como serão os meus projetos? Os meus sonhos? Como vai ficar tudo isso? Não se preocupe. Tem gente orando por você. Tem gente de joelhos suplicando pela sua vida. E eu creio que lá na frente, e você já se prepara para cantar o hino da vitória. Deus te abençoe. Deus te abençoe.